Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Prontos para o último capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito? Bom, antes de eu começar, de eu dar continuidade ao capítulo 7, Criando Filhos Plenos, ousando ser o adulto que você quer que eles sejam, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura e do diálogo que a gente faz aqui toda segunda-feira. Para quem já está me acompanhando há um tempo, eu agradeço as mensagens, agradeço o carinho de vocês e vamos lá. Vamos ao último capítulo. Já vou começar lendo um pequeno trecho para a gente iniciar esse compartilhamento de leitura. A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado que ensinasse como criar filhos e respondesse a todas as nossas perguntas, oferecendo garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Seria ótimo saber se, ao seguirmos certas regras ou adotarmos um método criado por algum especialista em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas amizades, ter sucesso profissional, ficar em segurança. A incerteza sobre como criar filhos pode despertar em nós sentimentos que vão da frustração ao terror. Bom, ela começa o capítulo já falando isso e eu acho que qualquer pessoa que seja mãe ou pai ou que já tenha pensado em ser mãe ou pai deve já ter passado essa ideia pela cabeça de ter um manual, não seria bom? Até pra vida, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, a vida devia ter um manual de instrução, ou pros relacionamentos amorosos também. Então, a verdade é que não existe, gente, não existe. A gente aprende por tentativa e erro, isso é fato. Então, ela vai percorrer aqui nesse capítulo, ela vai relembrar algumas coisas que ela falou durante o livro sobre a questão da vergonha, da vulnerabilidade. Porque, assim, para a gente criar filhos, hoje em dia existe, como ela disse, vários métodos de especialistas, né? Tem o método Montessori, tem a criação com apego, tem a disciplina positiva, tem as mães tigres, os pais helicópteros, existem várias definições de formas de criar os filhos. Mas a verdade mesmo, e outras crianças, também têm várias personalidades e vários temperamentos diferentes. Cada pessoa é única e os nossos filhos também são únicos, então eles vão ter o seu temperamento, a sua personalidade. O que cabe a gente é tentar entender como eles funcionam e tentar agir da melhor forma, sempre como? Usando o diálogo, sendo exemplo. A verdade mesmo é que eles vão aprender pelo exemplo. Eles não vão aprender de outra forma. Então, a forma como eu acredito que eu quero ter a minha vida é a forma que eu vivo, é a forma que eu ensino para o meu filho. Então, pode ter vários mil métodos, pode ter várias escolas ensinando várias coisas, mas o mais importante sempre vai ser a nossa essência, a nossa base familiar. Então, as escolas vêm sim para nos ajudar, elas fazem parte da educação dos nossos filhos e é uma parte importantíssima, mas a família sempre vai ser a base principal, vai ser aquela pedra fundamental da educação dos filhos. Então, nós, como pais, mães, temos que ser exemplos para os nossos filhos. Então, se eu quero que o meu filho, quando adulto, seja um adulto honesto, responsável, comprometido com o seu trabalho, eu, no dia de hoje, já tenho que ser honesta, responsável e comprometida com o meu trabalho. Não adianta eu querer isso do meu filho e eu faltar no trabalho porque eu acordei com uma dorzinha de cabeça, né? Então, a gente tem que ser exemplo. Eu trago aqui um trechinho, eu assisti uma live uns tempos atrás do autor Ilan Brennan. Ele escreve livros infantis, aliás, os livros dele são ótimos, né, se vocês quiserem pesquisar. E ele falava exatamente isso, de um casal de amigos que pediu para ele, Ilan, escreve um livro sobre violência, assim, para as crianças aprenderem a não ser violentas, a comunicação não violenta. E ele contava, né, que ele por dentro ele ficou assim, nossa, eu não acredito que eles estão me pedindo isso. Ele disse nessa live que o casal brigava, que só faltava se matar na frente dos filhos. Aí o que acontece? Não adianta ele escrever um livro lindo, que ele é um autor maravilhoso, se os pais não dão exemplo. Então não adianta os pais lerem um livro, olha filho, você tem que praticar isso, não ser violento, comunicação não violenta, e os dois se matando na frente do filho. Então a gente volta ao que a gente tem falado nos 2 últimos vídeos. O discurso e a prática devem ser alinhados.
Aí, continuando, ela faz um percurso, né, relembrando sobre vergonha, sobre vulnerabilidade. Aí eu vou ler um outro trechinho para vocês. Se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como são, a nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós somos. Não podemos nos entregar ao medo, à vergonha, à culpa e ao julgamento em nossa própria vida se quisermos criar filhos corajosos. Compaixão e vínculo, as virtudes que dão sentido e significado à vida, só podem ser aprendidos se forem experimentados. A primeira oportunidade para isso está dentro da família. Então, como eu disse, a família é a pedra fundamental. Então, para a gente ter compaixão e vínculo, começa na família. E é nesse contato, por meio do diálogo, por meio do erro, das falhas, assumindo que nós também erramos. Porque às vezes nossos filhos pequenos, eles imaginam que os pais, as mães são tipo uns super-heróis que nunca cometem erros. E quando eles nos pegam em alguma falha, em alguma mentira, em algum erro, porque eles nos pegam, viu, gente? Eles prestam atenção nas coisas que a gente fala e eles percebem as incoerências das coisas que a gente fala. Então, o correto é a gente admitir, sim, filho, eu errei, eu menti, mas foi por isso, e a mãe não vai mais fazer isso, ou o pai não vai mais fazer isso. Então, reconheça que vocês erraram, porque as crianças percebem e aquilo vai ficar na mente delas e elas vão praticar isso. Tá? Isso é muito importante que vocês se atentem. Uma outra coisa importante é que os nossos filhos percebam que nós os amamos também e os aceitamos independente de qualquer coisa. Então eu vou ler um outro trecho que é de uma autora que ela cita aqui, que é a Toni Morrison, que ela escreveu O Olho Mais Azul. Esse livro eu também já tive a oportunidade de ler. Ele fala muito sobre a questão dos negros, né, da questão racial, e ela é uma autora premiada lá dos Estados Unidos, bastante importante. E aí, numa entrevista, ela descreve o sentimento que ela tinha quando ela viu os filhos. Então, eu vou ler para vocês agora. Toni contou que é interessante observar o que acontece quando uma criança entra numa sala. Repare se o rosto dela se ilumina. Quando meus filhos eram pequenos e entravam na sala, eu conferia para ver se tinha fechado a braguilha da calça, se o cabelo estava penteado, se as meias estavam esticadas. Nós achamos que o nosso amor e nossa afeição por eles está à mostra porque estamos cuidando deles. Mas não é nada disso. Quando eles nos olham, vem a crítica em nossos olhos e nossos rostos e pensam: o que é que está de errado agora? Deixe que o rosto expresse o que está em seu coração. Hoje, quando meus filhos chegam, o meu rosto diz que estou alegre por vê-los. É simples assim. Então, aí até a autora traz esse trecho, a autora desse livro traz esse trecho desta outra autora como exemplo para ela mesma. Então, ela fala que agora, quando os filhos dela surgem na ponta da escada, mesmo que a camiseta esteja meio amassada, que a meia esteja trocada, ela respira, dá bom dia, sorri para os filhos, para que eles entendam o quanto ela os ama, e aí sim ela faz as correções. Então, os nossos filhos, eles ficam esperando mesmo, né? Se a gente está sempre observando essas coisas, eles imaginam como se nós fôssemos uma metralhadora de críticas. E isso é muito difícil, porque a gente não relaxa, a gente fica tenso o tempo todo. Tanto os filhos quanto as mães, porque elas querem que tudo esteja perfeito e os filhos querendo ser perfeitos para agradar as mães. Então a gente cria um clima de tensão e isso não é legal para a educação dos filhos. É importante que eles entendam que eles possam fazer coisas ruins, mas que eles saibam que eles possam corrigir os erros deles também, que eles façam más escolhas, mas que essas escolhas vão ter consequências sim, mas que isso não é o que eles são, não significa o que eles são. Então, nossos filhos têm que perceber isso. E ela diz que eles, desde criança, eles já entendem isso. Então, a criança entre 4 e 5 anos, ela já é capaz de diferenciar o que é culpa e vergonha. Lembra que a gente viu alguns vídeos atrás a diferença entre culpa e vergonha? Porque culpa é aquilo que eu faço, né? E vergonha é quando eu acredito que eu sou aquilo que eu faço. Então, se eu fiz uma coisa ruim, eu tenho culpa por ter feito aquela coisa ruim. E vergonha é quando eu acho que eu sou ruim, né? E aí ela explica que se você conversar já com as crianças desde pequena, elas vão entender essa diferença.
Eu vou ler outro trechinho para vocês. Isso significa que devemos separar nossos filhos de seus comportamentos. Há uma diferença entre você ser mal e você fazer alguma coisa má. E não se trata apenas de semântica. A vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos fazer melhor e nos tornar pessoas melhores. Quando humilhamos e rotulamos nossos filhos, tiramos deles a oportunidade de crescerem, tentarem novos comportamentos. Se uma criança conta uma mentira, ela pode mudar esse comportamento. Agora, se ela é uma mentirosa, aonde está o potencial de mudança nisso? Entenderam a diferença? Eu vejo muitas mães, muitos pais no dia a dia, na escola mesmo, falar assim, ela é uma onça, ela é muito brava. Aí você está repetindo isso. Então, a criança vai ser sempre brava. Ele é vergonhoso, né? Ele vai ser sempre vergonhoso, porque você está reforçando isso. Né? Então a gente tem que evitar. Isso eu tô dando uns exemplos assim bem simples, mas na questão da mentira, ela é mentirosa mesmo. Gente, isso é muito sério. Não, ela contou uma mentira e ela pode se redimir de seus erros. E aqui ela traz exemplos dos filhos dela mesmo, como os filhos dela demonstraram que tinham entendido isso já desde pequeno. A professora do jardim da infância da filha dela, que se chama Ellen, a filha, ligou para ela uma vez e falou assim, agora eu entendi como você educa os seus filhos, porque eu chamei a Ellen de sujinha, e ela falou assim, não, eu não sou sujinha, eu fiz uma sujeira, mas eu não sou sujinha. Então ela entendeu essa questão da culpa e da vergonha, e isso ela estava lá no jardim da infância. E o filho dela também, uma vez ela, a autora, estava brigando com a cachorra, falando assim, cachorra má, você derrubou todo o lixo. E aí o filho dela chamou a atenção dela, falou, mãe, a nossa cachorra ela não é má, ela só fez uma escolha ruim derrubando o lixo. Então quando a gente ensina pelo exemplo e a gente está dando os exemplos, eles são sim capazes de aprender, nossos filhos são capazes de aprender muito bem. E não só os nossos filhos são capazes de aprender, como é possível a gente reconhecer que errou ainda tarde na nossa vida, né? Eu vou trazer aqui um trechinho de uma carta que ela recebeu. Eu achei, assim, do livro todo, é um dos trechos que mais me emocionou, porque eu sei que vocês lembram que sempre algum homem, alguma pessoa interpelava ela no final de alguma palestra, né? E aqui ela recebeu uma carta, e essa carta tem um trecho bem interessante, eu vou ler para vocês. Se seus filhos já estão criados e você está se perguntando se é tarde demais para ensiná-los a combater a vergonha e a trocar o álbum, a resposta é não. Não é tarde demais. A vantagem de assumirmos nossas histórias, mesmo as mais espinhosas, é podermos escrever o seu final. Então, a gente nunca pode mudar o começo, mas a gente sempre pode escrever um novo final para a nossa história. Eis o trecho de uma carta que recebi há muitos anos de uma desconhecida. Seu trabalho mudou minha vida de um modo muito estranho. Depois que minha mãe viu uma palestra sua, ela me escreveu uma longa carta em que dizia: eu não fazia ideia que existisse diferença entre vergonha e culpa. Eu acho que eu fiz você passar vergonha a vida inteira. Na verdade, eu queria usar a culpa. Nunca achei que você não fosse boa o bastante. Eu só não gostava das suas escolhas. Mas acabei envergonhando você. Não posso voltar atrás, porém preciso que saiba que você é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. E que sinto muito orgulho de ser sua mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. A minha mãe tem 75 anos. E eu 55. Essa confissão me trouxe cura e mudou tudo. Inclusive a maneira como trato os meus próprios filhos. Desculpa, gente, a emoção, porque assim, olha, ela é uma senhora de 75 anos. A gente vê pessoas hoje em dia conversando no nosso dia a dia, vocês devem conhecer pessoas com 25, 30, 40 anos que acham que não tem mais jeito para a vida, que não tem mais como consertar as escolhas feitas. Tem, a partir do momento que a gente adquire consciência dos nossos atos, que a gente errou, a gente pode consertar. Pode ser que a pessoa não aceite a nossa desculpa, o nosso perdão, como essa filha aceitou. É possível, mas o importante é que a gente
tentou corrigir o erro. Na verdade, a nossa consciência vai estar tranquila só com a tentativa de ter feito isso, né? Então, nunca pensa que é tarde demais. Não é. É importante. Então, se você entendeu agora, assistindo esse vídeo, a diferença entre vergonha e culpa, e você achou que seu filho passou vergonha a vida inteira, peça desculpa para ele, explica que agora você entende qual é a diferença e que ele é, sim, bom bastante, que você tem orgulho de ter um filho como esse. Então, isso eu achei, essa foi a parte que mais me tocou, tanto que eu não consegui conter a emoção lendo esse trecho. E aí ela continua, né, nesse capítulo, aí ela vai falar sobre esperança, sobre compaixão, sobre aceitação. Então, além da gente, né, querer criar os nossos filhos plenos, para eles serem plenos, a gente tem que ter tudo isso. A gente tem que ter compaixão com nós mesmos, a gente tem que aceitar nós mesmos e os nossos filhos, porque eles são diferentes de nós. E ao mesmo tempo ter esperança de que tudo que a gente está fazendo por eles vai ter um resultado lá na frente, né? De tudo o que a gente acredita, né? Porque um pai e uma mãe, eu creio que eles nunca façam alguma coisa para os seus filhos imaginando que estão fazendo mal para eles, né? A gente sempre, mesmo quando a gente dá aquelas palmadinhas quando eles são pequenos, a gente está pensando numa forma de educação. Isso hoje em dia não resolve mais? Não resolve. Mas pra gente funcionou durante muito tempo. Então a gente acredita, algumas pessoas ainda acreditam que isso resolva. Então eu vou ler aqui um outro trechinho que vai falar sobre aceitação, que eu achei também muito interessante. No capítulo 4, definia a aceitação como o desejo humano inato de fazer parte de algo maior do que nós. Então, um dos desejos inatos do ser humano é ser aceito, né? Então a gente sempre quer fazer parte de algo que é maior do que a gente. Mas uma das maiores surpresas na minha pesquisa foi descobrir que se encaixar e ser aceito não são a mesma coisa. Olha só que interessante, se encaixar e ser aceito. Na verdade, encaixar-se é um dos maiores obstáculos para a aceitação. Encaixar-se tem a ver com avaliar uma situação e tornar-se quem você precisa para ser aceito. A aceitação, ao contrário, não exige que você mude. Ela exige que você seja quem você realmente é. Então, gente, toma cuidado aonde vocês estão frequentando para ver se vocês estão tentando se encaixar ou se vocês estão sendo aceitos. Porque a gente é aceito da forma que a gente é. Se a gente precisa mudar alguma coisa na nossa essência, na nossa forma, a gente não está sendo aceito, a gente está se encaixando. E às vezes não é o lugar, não encaixa, não é ali que a gente tem que estar. Então a gente tem que ter muita atenção nisso. Às vezes a gente fica querendo se encaixar em padrões que não são nossos, que não servem pra gente. Então é muita atenção nesse sentido, e tanto pra gente quanto para os nossos filhos. E uma coisa que é um desafio muito grande é entender isso, gente. Principalmente nos dias de hoje, o que foi bom para nós não é bom para os nossos filhos necessariamente. Então, algumas experiências que a gente teve, alguns lugares que a gente frequentou, não necessariamente nossos filhos terão que frequentar e vão ser bons para eles também. Então, eles têm que fazer as próprias escolhas. Nós precisamos ser os exemplos dessas escolhas para eles, mas não obrigá-los a seguir exatamente os nossos passos. Isso é muito importante que fique bem entendido para vocês. É uma coisa que a autora deixa meio que subentendido, mas é uma coisa que eu estou reforçando para vocês dentro da minha experiência de mãe de um filho de 22 anos, dentro do que eu já aprendi. Não digo que sou perfeita, realmente não sou imperfeita, como ela diz aqui, né? A coragem de ser imperfeita. Mas dentro do que eu já vi e vivi com meu filho, é muito importante entender isso, tá? Eles não vão fazer as mesmas escolhas que a gente fez, eles não vão viver as mesmas experiências que a gente viveu. O que a gente pode é compartilhar o que a gente já viveu e manter o diálogo. Aí ela traz, no final do capítulo, o manifesto para criar filhos plenos. Eu vou ler o manifesto todo para vocês, pode ser que eu me emocione no meio, vocês me perdoem, porque quando a gente fala dessa relação de mãe e filho, realmente é uma coisa que me toca bastante, mas eu
Eu vou ler e esse manifesto ele vai estar na descrição do vídeo para quando vocês quiserem ler, vocês acessam o vídeo e releiam, porque são coisas muito importantes para a gente, para o dia a dia. Manifesto pela criação de filhos plenos. Acima de tudo, quero que você saiba que é amado e que tem capacidade de amar. Você descobrirá isso por meio de minhas palavras e atitudes. As lições sobre amor estão na maneira como eu o trato e como eu trato a mim mesmo. Quero que você se relacione com o mundo a partir de um sentimento de dignidade e autovalorização. Você descobrirá que é digno de amor, aceitação e alegria todas as vezes que me vir praticando amor próprio e acolhendo as minhas próprias imperfeições. Nós praticaremos a coragem em nossa família, ao nos mostrarmos, ao deixarmos que nos vejam e ao valorizarmos a nossa vulnerabilidade. Compartilharemos nossas histórias de fracasso e de vitória. Em nosso lar, haverá sempre espaço para ambas. Nós lhe ensinaremos a compaixão, exercendo-a primeiro com nós mesmos e então uns com os outros. Colocaremos e respeitaremos os limites. Valorizaremos o esforço, a esperança e a perseverança. Descanso e brincadeira serão valores de família, assim como práticas de família. Então, é muito importante. Descanso e brincadeiras, né? A gente vive num mundo muito acelerado, de muito trabalho, não tenho tempo, correria, não tenho tempo. Gente, organize seu tempo, planeje para você ter um tempinho de descanso e um tempinho de brincadeira com seus filhos. Continuando. Você aprenderá sobre responsabilidade e respeito ao me ver cometer erros e consertá-los, e ao ver como peço o que preciso e falo sobre como me sinto. Quero que você conheça a alegria para que juntos pratiquemos a gratidão. Quero que você sinta alegria para que juntos aprendamos a ser vulneráveis. Quando a incerteza e a escassez baterem à nossa porta, você será capaz de recorrer à ética que permeia a nossa vida diária. Lembra, gente, os valores eles são praticados diariamente. A gente não pode dar um sermão uma vez no ano para o nosso filho e querer que isso funcione para o ano inteiro. Não, são pequenos atos todos os dias. Juntos choraremos e enfrentaremos o medo e a tristeza. Vou desejar livrá-lo de sua dor, mas em vez disso ficarei ao seu lado e lhe ensinarei como senti-la. Então, um dos exemplos que ela traz lá no começo, né, os pais helicópteros, são esses pais que ficam girando em torno dos filhos para eles não caírem, para eles não se machucarem. Mas isso está fazendo muito mal às crianças, elas estão crescendo inseguras e muito dependentes. Então, sim, a gente vai querer protegê-los da dor, mas eles precisam ralar seus joelhos, seus cotovelos, eles precisam levar os seus tombos para aprender a levantar. Então a gente vai lá, vai ajudar a lavar o joelho, vai conversar, vai acolher a dor, mas eles precisam passar pela dor. Nós vamos rir, cantar, dançar e criar juntos. Sempre teremos permissão para sermos nós mesmos um com o outro. Não importa o que aconteça, você sempre será aceito em nossa casa. Olha isso aqui que é importante, gente. Não importa o que aconteça, você sempre será aceito em nossa casa. Então, os nossos filhos, eles vão fazer escolhas diferentes da nossa, mas eles são nossos filhos. Nós sempre teremos que aceitar as escolhas que eles fizerem, mesmo que sejam más escolhas. Quando iniciar a sua jornada para ser uma pessoa plena, o maior presente que poderei dar a você é amar intensamente e viver com ousadia. Não irei ensiná-lo, amá-lo e nem lhe mostrar as coisas de forma perfeita, mas eu me deixarei ser visto por você e sempre considerarei sagrado o dom de poder vê-lo verdadeiramente e profundamente. Então, esse é um manifesto para criar filhos plenos. Aqui eu concluo essa leitura compartilhada com vocês do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muitíssimo desse livro. Eu estava pensando se eu vou classificá-lo dentro dos top 10, porque tem vários livros que eu já li, que eu já amei nessa vida. Mas com certeza eu acredito que ele vai entrar no top 10 dos livros que mais mexeram comigo, que trouxeram mais lições para eu aprender. E que foi também doloroso para mim em alguns momentos ler,
foi emocionante. A gente se vê nas situações, né? A gente se identifica nas situações, porque todo mundo já passou vergonha, todo mundo já esteve exposto, já esteve vulnerável. Todos nós, em algum momento, usamos algum dos escudos que ela traz, né, no livro, né, sobre o perfeccionismo, sobre a alegria como mau presságio, sobre o entorpecimento. Então, é um livro de autoconhecimento mesmo, é um livro que você vai lendo e vai pensando sobre o que você tem feito na sua vida. Então, eu achei muito importante a gente concluir esse ano de 2020 com essa leitura, com esse canal. Eu agradeço assim, muitas pessoas que estão inscritas, que estão me acompanhando, que me mandam mensagens. Esses dias, um senhor que tem 70 anos já, ele é pai e marido de amigas minhas, e ele falou: eu assisti um vídeo seu outro dia, você é bem sabida. Então, assim, que as minhas palavras estejam chegando a pessoas que eu nunca imaginei que chegassem, para mim já é uma vitória, assim, é um contentamento muito grande. Então, por isso que eu vim hoje com essa camiseta aqui de gratidão, porque sim, 2020 foi um ano difícil, ele é um ano histórico, ele vai fazer parte da história. E ontem até na feira, um amigo meu da feira, ele falou isso, né, que ele desejava para mim que 2021, que eu sobrevivesse. Olha, eu vou desejar para você que você sobreviva, né, porque depois de 2020, a gente não sabe o que esperar de 2021. Então, eu vou desejar para vocês o mesmo que meu amigo desejou. Desejo que vocês sobrevivam, mas que vocês vivam com ousadia, vivam plenamente, sejam vocês mesmos, permitam-se, vivam a sua essência. É o mais importante, é você aceitar quem você é, saber das suas limitações e das suas capacidades, né? Não só, não consigo fazer isso, não posso fazer aquilo, mas sim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Nesse momento que a gente nem está podendo estar junto das pessoas, que a gente ainda está atravessando essa pandemia, não fica pensando no que você não pode fazer. Pensa no que você pode fazer. Você pode curtir momentos com as pessoas da sua casa. Eu, durante esse tempo todo aqui que eu estive trabalhando de casa, eu fiz aula de yoga com meu filho, a gente leu vários livros juntos, a gente conversou bastante, a gente atravessou essa pandemia se autoconhecendo, assim, conhecendo um ao outro e se autoconhecendo. Eu percebo a mudança que ele teve e eu percebo a mudança que eu tive nesse período. Então, a gente não renega, né? A gente sente muito todas as perdas que nós tivemos durante esse ano. Eu peço, eu oro por todas as perdas e por todas as famílias que tiveram perdas, para que seus corações sejam confortados. Mas eu tenho que agradecer por eu estar aqui compartilhando esse vídeo com vocês, essa leitura, por eu estar bem e saudável. Eu não posso também renegar a bênção que eu recebi de estar aqui hoje, né, com vocês. E aí eu vou deixar como última dica desse vídeo, nessa questão ainda do permita-se. Na última semana eu tive a oportunidade de assistir o vídeo Amarelo, do Emicida, é um filme da Netflix, muito interessante. Permitam-se assistir. Ele fez um show no Teatro Municipal e ele traz um percurso histórico dos negros que tiveram importância, que tiveram destaque no Brasil. Então, assim, é um retrato histórico, mas é uma obra de arte. É muito interessante esse filme. E outro que eu tive a oportunidade de assistir foi a série da Anitta, Made in Honório. E a Anitta também, ela é muito mais, gente, muito mais do que uma pessoa que rebola e dança funk e canta funk, tá? Ela na série dela, ela é muito incrível. Então, permitam-se assistir. Eu falo isso porque, como a gente está falando de filhos, e às vezes algumas pessoas podem estar assistindo isso e às vezes ouvem esses nomes e por conta dos rótulos e dos polos que a gente falou bastante nesse livro, a gente fala: não, Anitta não, Emicida não, essa questão de preconceito racial não, feminismo não. Gente, funk, samba, rap, não. Permitam-se. Se eu posso deixar assim uma grande dica para vocês, isso é uma dica pessoal, além da dica que a autora traz, né, que é viver plenamente com ousadia, é permitir-se fazer coisas diferentes, coisas que vocês nunca fizeram antes. Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam o Amarelo, do Emicida, assistam a série da Anitta, Made in Honório, e depois, se vocês quiserem, me conte nas mensagens, falem para mim o que vocês acharam.
Então eu encerro aqui com esse ano de 2020, com muita gratidão. E essa camiseta, a camiseta que eu tive no último vídeo, é da loja da Sheloves, que ela vende pacotinhos de amor. Então, eu ganhei as duas de presente. Desculpa, gente, foi presente. Mas é muito legal a forma que ela entrega as suas t-shirts, que vem com bilhetinhos muito amorosos, muito agradáveis. Então, se vocês quiserem presentear alguém... Porque assim, o Natal já passou, mas é como eu disse no outro vídeo, o espírito natalino devia estar os 365 dias do ano com a gente. Então não precisa ser aniversário, nenhuma data especial, porque eu ganhei essa camiseta, não era meu aniversário, não era nenhuma data especial. E elas quiseram, umas amigas muito queridas, meninas, eu amo vocês, me presentear e me homenagear e me agradecer por nós sermos amigas. E não era meu aniversário, ainda não era Natal, e elas me deram essa camiseta. Então eu sou muito grata. Essa palavra, ela é uma palavra que me representa realmente. E é isso, gente. Gratidão. Um beijo. Até o ano que vem. E lembre-se, abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Semana que vem.